Bom, sou Marcos Lutz, sou presidente da COSAN desde 2009 e sou formado em engenharia naval na Poli, fiz mestrado nos Estados Unidos em Kellogg em 2001 e de alguma forma sou um grande admirador da TOTUS, que é uma companhia que orgulha o Brasil por ter feito muita coisa em tecnologia num momento e num campo que obviamente é muito dominado pelas empresas internacionais, né? Então a gente está tendo a oportunidade agora de conhecer melhor o Laércio, que a gente já se encontrou em alguns momentos mais sociais e às vezes empresariais, mas sem a oportunidade de conversar uma hora. E para mim está sendo uma honra poder ter essa uma hora do Laércio aqui para bater um papo sobre tecnologia, empreendedorismo e outras coisas empresariais. É um prazer estar aqui conversando. Queria agradecer a Blasil também por conseguir reunir nós dois, né? E é sempre bom trocar experiência, né? Eu sou o fundador da TOTUS, então estou na TOTUS desde 1983, então são longos anos, né? E agora como presidente do Conselho de Administração. Então a gente entende o desafio de você desenvolver uma empresa, criar uma empresa de tecnologia da informação num país como o Brasil, né? E realmente nós conseguimos nos últimos anos realmente ser uma empresa líder no setor, coisa que ao redor do mundo não existe. Empresas regionais são líderes no setor de tecnologia. Um trabalho bastante interessante. Sou teu cliente, vários dos seus produtos aí, como vocês são nossos clientes também, então as empresas se conhecem bem e, como você falou, em alguns momentos, em palestras, em eventos, a gente acabou se cruzando. Eu vou ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Sou engenheiro eletrotécnico pela Poli também, me formei em 1982, você? Eu em 93. Você é 11 anos mais jovem do que eu. É fácil fazer essa conta, ou mais né? preguiçoso, né? Depois eu vou fazer a auditoria. É fácil fazer essa conta, tá? E eu acho que esse lado da faculdade de engenharia, principalmente da Politécnica, eu acho que é um lugar onde mais aprendi a não simplesmente assistir a aula, mas buscar soluções, né? Eu acho que talvez o maior legado da Politécnica é exatamente isso. Então eu vejo vários dos meus amigos, cada um numa posição, todos engenheiros, um cuidando de uma instituição financeira, o outro numa manufatura, o outro no varejo, em tecnologia. Então acho que esse é um legado bastante interessante. É verdade. Aproveitando a tua introdução, uma curiosidade para mim, assim, constantemente a gente fala do Brasil ser um ambiente difícil de negócio, né? E especialmente para tecnologia, especialmente para se tornar mais multinacional e assim, o que para a TOTUS seria assim, um ambiente que ajudaria muito a competitividade dela em relação às multinacionais? O que o Brasil podia fazer para ajudar companhias, a sociedade brasileira, né, o sistema tributário, o sistema de negócios no Brasil poderia fazer para companhias de tecnologia terem mais facilidade de prosperar e ter 20 TOTUS em vez de uma só, né? Quando a gente volta um pouquinho no tempo, quer dizer, você teve um momento, você teve a lei da informática ela restringiu a fabricação de hardware, protegeu a fabricação de hardware aqui no Brasil, então, e nunca teve para o software. Então quando a gente olha por que existiu uma TOTUS, conseguiu ser formado uma TOTUS, foi exatamente por não ter uma regulamentação de proteção, tá, de um determinado setor. E do lado do nosso setor de software, é um setor de hardware que foi protegido. Então, no momento que acabou a proteção, simplesmente todas as empresas ditas brasileiras sumiram, entendeu? E o Brasil não conseguiu ser competitivo, né? Então, eu tenho uma visão muito clara que cada vez mais o Brasil precisa ser aberto, o Brasil precisa realmente participar de todo esse crescimento do mundo, tá? Em especial, nesse momento de tecnologia, onde você tem uma transformação em curso, não vamos nem chamar de transformação digital, porque essa palavra aqui já está meio, não digo desuso, mas está chato, todo mundo fala jargão, coisa assim, mas é uma transformação. E a sociedade, eu vejo assim, nós como seres humanos já adotamos isso. Quer dizer, a gente hoje é muito mais digital do que as nossas empresas. Então acho que o desafio não é só para a TOTUS, acho que é para todo o mercado, para o Brasil como um todo. Quer dizer, quando a gente agora está no novo governo,
É importante a gente conseguir que as reformas de fato aconteçam. O Brasil precisa se tornar mais competitivo, o Brasil precisa se tornar integrado e o Brasil precisa preparar a sua sociedade para os novos empregos que estão surgindo. Então, eu vejo, além, independente do setor de tecnologia, a gente vai ter um déficit muito grande de qualidade de mão de obra. Então, no setor de tecnologia da informação, hoje a gente tem em torno de quase 500 mil vagas em aberto que não dá match. Então, você contrata 50 mil, abre 70 mil, sabe? Consegue contratar 70 mil, abre mais 72 mil vagas. Então, nós vamos viver um grande apagão da qualidade de mão de obra, do conhecimento, tá? Para que a gente seja mais competitivo. Porque a tecnologia da informação está em tudo. No caso de vocês também, quer dizer, como é que vocês enxergam esse novo momento das reformas do país, do setor de vocês? Também muito parecido. Eu acho que a gente, obviamente, mais ligado à infraestrutura, né, e mais aqui nesse ambiente, falando um pouco mais de empreendedorismo, de inovação e transformação das coisas. Eu acho que, assim, lógico que o ambiente que a gente viveu nos últimos tempos foi um ambiente mais difícil, né, mas a companhia conseguiu ir bem, muito pensando nas pessoas, muito com essa coisa da inovação, de tentar fazer algo diferente, né. A gente olha que assim, todas essas reformas ditas liberais são positivas, vão favorecer o empreendedor, vão favorecer a mão de obra, vão favorecer a capacidade de construção de um pool de talentos maior. Então a gente olha assim também como uma coisa importante. E acho que o empresariado tem que se mobilizar para fazer isso acontecer de uma maneira boa para a população toda e eu acho que todo mundo está buscando aqui realmente melhoria de vida para todo mundo, né? Agora, do ponto de vista do empreendedor pequeno, o que eu vejo existe obviamente uma grande barreira para o cara no Brasil sair de uma empresa pequena para uma empresa grande e esse miolo poucos atravessam, né? E acho que no mundo da tecnologia, que é o mundo mais ligado aqui à turma da Blast.io, é um mundo que às vezes esse salto consegue ser muito rápido, né? O cara consegue fazer captação de dinheiro se tiver uma ideia muito boa, um grupo de empreendedores de qualidade, convencem um pool de investidores rapidamente para acelerar essa travessia. Porque no Brasil, esse miolo da empresa média, onde o cara tem todo o problema de impostos, de dificuldade, de burocracia, ao mesmo tempo não é pequeno para ser informal, esse lugar é um lugar que as empresas têm muita dificuldade de sobreviver, né? Agora, no nosso caso, a gente tem tentado assim, flertar com coisas de mais tecnologia dentro das companhias, né? Então a gente pega e vai tentar, por exemplo, construir a gente tem a primeira planta comercial de produção de etanol de segunda geração, por exemplo. A primeira planta que conseguiu pegar celulose e transformar em etanol para botar no carro, né? Isso tem a ver com biotecnologia, porque você tem uma levedura geneticamente modificada, tem a ver com ligas metálicas diferentes que você tem que desenvolver, porque tem um nível de abrasão misturado com um ambiente ácido, etc., super diferente. Isso é super difícil fazer no Brasil, porque você primeiro paga imposto em tudo, segundo você tem regulação para tudo, então como é tudo muito regulado, qualquer mudança que você faz, você não só tem o desafio de aprender a tecnologia disso, mas tem o desafio de autorização disso, porque tudo é proibido, né? Tudo é regulado. Então, eu acho que eu escuto hoje, em todas as pessoas, e ontem eu estive num painel lá em Brasília, com o meu xará Marcos, também, que é o novo secretário de Comércio Exterior. A cabeça deles é totalmente uma cabeça boa, um cara super bem formado, super de qualificação técnica melhor impossível e com uma cabeça totalmente ligada a abrir o Brasil, abrir o mercado brasileiro, deixar as empresas brasileiras saírem e deixar as empresas lá de fora entrarem para fazer esse movimento. Porque a gente não tem medo de competição aqui no final. Se você for olhar, você competiu sempre muito bem com os... Na verdade, sim, por ser um mercado aberto, nós conseguimos competir. Se fosse um mercado fechado, não conseguimos competir. Agora, acho que um ponto importante também que você falou assim, hoje você tem no governo mentes abertas para realmente abrir o capital, para abrir o país, abrir para uma livre competição, assim por diante. Mas por outro lado, quer dizer, quando você vê toda a regulamentação, quando você vê da maneira que o Brasil foi criado, ele foi feito para você manter
privilégios, para você manter exceções, para que algumas empresas pessoas conseguissem prosperar. Tá? Quer dizer, hoje, mesmo que o governo tenha toda uma visão de abrir mercado, de integrar o Brasil em tudo, é difícil quando você olha a estrutura da questão do Congresso, depois de cada um dos estados, tá? E de um momento que todo mundo entende que tem que mudar, mas o pessoal entende que direito adquirido não pode ser perdido, e ao contrário, quer dizer, você tem o direito até enquanto você tem o dinheiro, né? Você não tem, você perdeu o direito, tá? Acho que isso é alguma coisa que ainda precisa evoluir. Eu não sei se você acompanhou, quer dizer, em 15 dias, 10, 15 dias de funcionamento do Congresso, entraram 700 projetos. Então, como é que você pega assim, mais 700 leis, discussões, de uma coisa que o Brasil já tem lei demais, devia fazer assim, vamos diminuir tudo que está sendo feito, vamos diminuir está muito isso, toda a intermediação, né? Então, acho que nesse momento eu vejo muito assim, para a gente conseguir ser mais competitivo, para a gente de fato conseguir fazer com que as startups sejam criadas aqui, um ponto que eu pessoalmente venho alertando muito o governo, você tem muitas startups sendo criadas, você tem hoje vários fundos, family office, assim por diante, investindo, mas quando você olha, a empresa às vezes não está sendo nem aberta aqui, a empresa está sendo aberta lá fora, a sede é lá fora, com uma filial aqui dentro. Tá? Então, quer dizer, se o Brasil não prestar atenção, que a gente tem que pensar desde o início de você gerar empregos de alto valor agregado aqui, você trazer a tecnologia para cá, a gente pode ser que seja coadjuvante de tudo isso que está acontecendo. Vamos falar de coisa boa agora. Me conta um projeto legal aí que está acontecendo lá na TOTVS, assim, que você está entusiasmado. A gente está trabalhando muito na parte de inteligência artificial. Então você tem até no setor do campo, né, um exemplo bem legal, quer dizer, você tem o reconhecimento facial na marcação de ponto. Então hoje, por exemplo, você vai nas fazendas, tá, o ônibus tem que passar para pegar vários funcionários, aí você para no lugar, desce todo mundo e você tem que marcar o ponto. Sai aquele papelzinho, não sei o que tal, entra no ônibus e depois você vai para a lavoura. E na volta você faz a mesma coisa. Então, você tem uma perda de 30, 40 minutos, dependendo da quantidade das pessoas que vão descer e vão marcar. E o fato, assim, de você entrar no ônibus, reconhecer quem você é, já marcar seu ponto, é uma super vantagem. Então, a gente está investindo muito nesse lado de tecnologias, de utilização da grande quantidade de dados que tem ao redor das empresas que são clientes da TOTVS e da própria TOTVS, para que a gente consiga, de fato, extrair uma maior produtividade. Trabalhando em produtividade e previsibilidade. Sabe que esse projeto que você contou aqui, a gente tem na Rumo, na ferrovia, a gente tem um projeto já que está há 2 anos rodando, em produção já, que chama Chave na Mão, que é uma gestão de maquinistas na programação inteira. Então, assim, quando o cara faz a locação, escala um maquinista para uma locomotiva que vai chegar num pátio lá em Boa Vista, perto de Campinas. Então, ele já escala esse maquinista, a gente comprou celulares, um celular para cada maquinista, fez um acordo grande com a Claro. Esse maquinista recebe um SMS, ele confirma que ele recebeu aquela escalação, que ele sabe que ele tem que estar às 8 da manhã no pátio tal. Isso já entra no software, e o software começa a acompanhar o deslocamento dele para ver se ele saiu de casa na hora que ele tinha que sair para chegar às 8 horas lá. Quando ele chega lá, ele faz com reconhecimento facial o ponto, com a coordenada geográfica e a foto, e o horário, entra na locomotiva. Aí o próprio software, quando ele está chegando no pátio de destino, já manda para as cooperativas que já têm negociado um pedido de um táxi, para esperá-lo onde ele vai chegar. Quando ele desce da locomotiva, já tem o táxi esperando. Ao longo desse trajeto, se ele achar alguma falha na via, ele tira uma foto com o celular, que também já manda para a equipe de via de manutenção a foto com a coordenada geográfica e o horário. Então, assim, esse mundo que eu chamo a aterrissagem do cloud, né? Então, assim, o cloud está aterrissando no chão da fábrica. Eu acho super importante e as empresas perceberam que cria uma facilidade, uma legitimidade e uma agilidade brutal. Você que tem essa enorme carteira de clientes que estão ali com seus chãos de fábrica serem mais automatizados, isso é um super projeto bacana. O que você tem é o seguinte, você pegar, como eu falei no início, nós somos mais digitais que as nossas empresas, tá?
Então, quer dizer, cada vez mais, ao invés de você ficar, principalmente as grandes empresas, tá, esperando que startups façam alguma coisa, nós temos que fazer dentro das nossas empresas, a gente ter mini startups pensando diferente daquilo que a gente faz. Tá? Como você falou assim, quer dizer, você basicamente automatizou todo um processo que você tinha que ficar no aguardo para ver se a pessoa ia chegar naquele telefonando pro cara. Telefonando, vem, não sei o que e tal. E aí aquilo eu falei assim, a gente tem que trabalhar para aumentar a produtividade e a previsibilidade. Então, se você já consegue saber que o cara não vai sair, que não vai chegar, você já pode se antecipar e assim por diante. Eu acho que isso tem um valor incrível. E isso está muito ligado à nova forma de a gente trabalhar, da gente viver. Quer dizer, você pode sair de casa com um sapato trocado, você não volta. Você entrou sem cinto, você não volta. Tá? E hoje em dia, se deixar o celular em casa, você volta. Você não sabe qual é a tua agenda, você não sabe o telefone de mais ninguém, assim por diante. Então, o trabalho também, cada vez mais as empresas precisam fazer isso. Então, esse é um trabalho, uma coisa que a gente vem desenvolvendo na TOTVS, você fazer que você sair de um simples software de gestão para você ter um software segmentado. Então, você tem que entender de agro, no nosso caso são 10 segmentos, agro, varejo, manufatura, logística, educação, assim por diante, e pensar sobre a perspectiva de alguém que já está digitalizado. Então, você tem que pensar como é que o aluno se comporta para chegar na gestão da educação. Quer dizer, como realmente o trator trabalha para você chegar na gestão do campo e assim sucessivamente. Então, não é só de pessoas, também são de coisas. Legal. E gente, hein? Porque a gente falou um pouquinho de gente, a gente tem, no nosso caso, a gente tem alguns projetos, tem 2 startups internas, né? Com sócios e tal, mas a gente tem uma dificuldade bem grande de contratar programador e talento nesta área, né? Como que você deve ter centenas de vagas. Na realidade, esse é o ponto que eu acredito que se pode falhar tudo que o Brasil está fazendo. A reforma da Previdência vai acontecer, você pega a reforma tributária, tem que acontecer. Ou bem ou mal, tem ambiente para isso, tá? Mas tem um ponto, assim, é a formação de mão de obra adequada para o Brasil. Tá? E a gente hoje, se pegar em termos de tecnologia, a gente não tá perdendo só para o mercado brasileiro, a gente está para o mercado global também. Quer dizer, com home office você tem muita gente que trabalha para uma empresa no leste europeu, sentado na sua casa aqui no Brasil, tá? Tendo uma oferta de você ficar 3 meses vivendo na Europa e o restante aqui no Brasil trabalhando e recebendo em euros. Tá? Então, quando você olha tudo isso, é um mercado que, se o Brasil não abrir fronteiras, o Brasil, de fato, por que um engenheiro alemão para vir para cá precisa tanta documentação? Precisamos fazer o contrato, tem que abrir também as portas para trazer pessoas qualificadas aqui para dentro. Esse vai ser um grande desafio. Está sendo para TOTVS, acho que para a Cosan também está sendo. Muito grande. Você está mais mais enfronhado e mais, assim, mais permeado nos modelos de contratação desse pessoal, porque você tem dezenas de centenas de posições. A gente é menor nisso, mas a competição e a dificuldade de trazer talentos que estão motivados, comprometidos com a causa no longo prazo é grande. Quando você também traz alguns, eles viram pessoas super importantes e conseguem ter carreiras super legais e acelerar bastante, fazer coisas bacanas, transformar, etc. Eu acho que a nossa esperança, pelo menos, é que a minha capacidade de atração dessas pessoas cada vez aumente, porque as histórias são muito positivas de quem vem, né? Porque quem vai para um lugar como uma Cosan vai pensando, poxa, eu sou uma empresa mais de infraestrutura, o que eu vou ser lá, como é esse modelo, né? E aí quando a pessoa percebe que é um grande campo de provas, onde muitas ideias podem ser mostradas e concretizadas e implementadas rapidamente, etc., normalmente a gente tem uma capacidade de reter e de motivar essas pessoas muito grande, o pessoal gosta. Agora é difícil de achar novo, né? Como é que você lida? Na realidade, assim, hoje, excelentes pessoas com ideias super disruptivas que podem realmente mudar alguns pontos dentro de cada uma das nossas empresas, ele quer criar a startup dele. Então ele vai até um ponto, mas a cabeça dele não está dentro da Cosan, dentro da TOTVS. Ele está por um período onde ele está aprendendo, ele está fazendo, vendo como é que funciona uma companhia, tudo, mas ele está pensando em fazer alguma coisa lá na frente. Tá? Como é que vocês estão lidando para manter esse grupo de pessoas que podem fazer a diferença
ou dentro da companhia ou ao redor da companhia, né? Talvez num ecossistema ao redor. Vocês têm algum programa nesse sentido? A gente tem, na verdade, tem startups que são nossas, que a gente participa delas, mas a gente também tem um ambiente de aceleradora, né? Então a gente tem hoje, a mais conhecida é a Pulse, que é em Piracicaba, Sim. que é um ambiente de empresas startups ligadas ao agronegócio. Várias já foram aceleradas, várias já foram adquiridas por multinacionais, inclusive, etc. E nesse caso, eu não sou investidor dessas empresas, eu só deixo um ambiente propício, não só o ambiente físico, mas também o ambiente de negócio, onde ele tem proximidade com uma operação muito grande agrícola, onde ele pode testar modelos, ter problemas para resolver, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é o modelinho. Mas o que eu sempre falo, no ângulo do startup, que a gente quer como companhia ser a noiva mais desejada, né? Então, assim, eu tenho que deixar de uma forma que, se alguém tiver alguma ideia brilhante, ele fala, poxa, eu quero, onde que eu vou implementar essa ideia? Onde que eu vou aplicar essa ideia? Eu quero ir lá na Cosan, porque eles têm massa crítica, eles vão fazer a minha ideia, que é uma ideiazinha, virar um negócio enorme muito rápido, e eu tenho lugar e ambiente de negócios e cultura que gosta dessas coisas, né? Agora, é muito difícil imaginar que, mesmo tendo 40 mil pessoas trabalhando na companhia, você vai ter as grandes mentes brilhantes que vão fazer disrupturas no mundo dentro dessas 40 mil. Você tem que estar preparado para as que estão fora desses 40 mil, né? A gente vem trabalhando muito no conceito de ecossistema, que é próximo do que você falou. A gente fundou o IDEX, que é um Instituto de Ideias Exponenciais, onde a gente cede espaço, a gente cede todo o ambiente necessário para a criação da companhia, desenvolvimento, fazer a parte de um interrelacionamento com os próprios clientes. Hoje são 30 mil clientes da TOTS, tá? Então, se você desenvolver um excelente software, a gente tem condições, um sistema, uma solução, não só software, a gente tem condições de realmente integrar isso no long tail, né? Na nossa cauda longa, para poder realmente fazer com que você, de uma ideia, você consiga transformar essa tua ideia realmente num negócio. A gente vê hoje, tendo uma boa ideia, um bom plano de negócio, você tem financiamentos hoje. Tá? E às vezes o pessoal reclama, não tem financiamento, às vezes você não tem uma boa ideia. Alguma coisa acontece. O desenvolvimento, no início, é simples porque ele pega 2, 3 caras maravilhosos e começa a desenvolver. Só que no momento que ele começa a contratar no mercado, ele começa a ter os mesmos problemas que nós temos hoje para contratar. E depois ele precisa conquistar cliente. Quer dizer, que talvez a parte mais difícil, quando você tem uma ideia, você fazer e executar. Então a gente está trabalhando muito nesse conceito de ecossistema, quer dizer, realmente dizer, se você tiver uma boa ideia, tiver um bom negócio, desenvolva junto com a gente e nós vamos integrar isso junto à cadeia de clientes. Isso nós não estamos fazendo sozinhos, hoje já tem 10, 12 clientes da TOTS junto com a gente no IDEX, assim, tá bom? E onde cada um abrindo a sua cauda longa. E com isso a gente fazendo com que as startups consigam de fato gerar negócio. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo. Muito legal. Bacana mesmo. E você tem fora do ambiente TOTUS algum investimento num outro negócio de alguma startup que você, por motivos de sociedade, por motivos de querer criar uma cultura nova, tal, fez fora? Na realidade, quer dizer, eu, independente da TOTUS como principal investidor da TOTUS, presidente do conselho, a TOTUS tem o seu plano de investimentos, tá? Tem o seu ecossistema, tem as suas startups que estão sendo investidas. E eu, pessoalmente, no Family Office, eu tenho alguns investimentos diferentes, até para não concorrer, vamos concorrer com a TOTUS, mas eu acredito muito no setor de saúde. Então, eu tenho um investimento muito legal na Mendelix, que é uma empresa de genoma humano. Então, nós já sequenciamos. Essa startup foi uma startup, eu fui anjo capital dessa startup. Eram três brasileiros que desenvolveram um software para você facilitar a busca de informações genéticas. Então, se você sequencia um genoma, você teria que procurar um fio de cabelo dentro do genoma de uma coisa lá se fosse colocar o genoma no chão, seriam 100 metros quadrados para achar um fio de cabelo. No início era isso. E eles criaram um software, eles indicam o que você está procurando, que eu vou dizer onde é que está. Então hoje já está em 5 metros quadrados. Então você consegue ter uma velocidade maior, tá? De diagnóstico e assim por diante. Então é uma startup que nasceu em 2012, hoje já passou, tem EBITDA positivo, tá?
50 mil vidas sequenciadas. E quando você olha assim, a quantidade de informações, de dados, de diagnósticos, seja de câncer, por exemplo, quando nasce um bebê, você faz o teste do pezinho, né? Nesse teste do pezinho, na gotinha de sangue, você consegue identificar 32 doenças. Você fazendo o teste genético dessa mesma criança com essa gotinha de sangue, você consegue 200 e poucas doenças tratáveis. Então você começa a entrar num ramo, num detalhamento da informação de paciente que vale a pena. Então esse é um investimento legal que eu pessoalmente acredito muito. E tem outros investimentos, desde de pizzaria, desde e-commerce e outras coisas aí que vêm de diferentes, tá? Mas sempre com tecnologia. Eu acho que hoje não tem como você fazer alguma coisa que não tenha tecnologia. A tecnologia é a cross de tudo, né? Verdade. É o que está alavancando um projeto grande aí de transformação da economia inteira, né? E você, na pessoa física, o que você está contribuindo? Eu na pessoa física, nada, viu? Eu acabo gastando o meu tempo todo lá, mas eu na jurídica da COSAN, a gente tem uma iniciativa que assim, ela foi construída num ambiente muito separado, vamos dizer assim, do dia a dia operacional, porque é uma startup, né? E que tem um tipo de público bastante diferente. E ela, na verdade, a gente já tem duas companhias nesse modelo, onde a COSAN tem 70% a 80% do negócio, por enquanto, e a gente tem um outro sócio que também tem bastante cultura de startup, que tem algum know-how que a gente não tem. Então tem a Payly, que é uma mais conhecida, que é uma empresa que hoje já tá em produção e que está crescendo, que é um wallet digital, e que de alguma forma qualquer um pode baixar já na Apple Store, no Store, o Payly, e ele é basicamente um wallet simples, assim, é uma página que você basicamente faz pagamentos, recebe pagamentos para pessoas físicas, entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e com custo zero. Então você abre a tua conta em 30 segundos e começa a funcionar. E a gente fez isso, na verdade, para resolver uma dor da COSAN e dos nossos clientes, né? Que era a capacidade de fazer transações facilmente financeiras e com custos mais baixos, né? A gente na COSAN transaciona mais ou menos um faturamento de mais ou menos 100 bilhões de reais por ano. A nossa conta é que a gente deve transacionar entre 2 e 3 vezes isso. Então, mais de 200 bilhões de reais de transações entre fornecedores, clientes, etc. Então, assim, o custo dessas transações financeiras, o montante disso é bastante relevante. E a ideia, portanto, é funcionar resolvendo essas dores, mas poder, obviamente, se expandir para outros clientes e outros ecossistemas. Então a gente fez isso, tem ido muito bem, a gente está em produção há coisa de 3 meses, mas a gente já tem na região de Piracicaba já bastante densidade de lugares que aceitam isso e pessoas usando já bastante. O Porto Alegre, que é onde é nosso parceiro, que é o pessoal dono do Banco Topázio, é um grupo do Sul muito bom, que quem fez a GetNet, etc. Está indo super bem lá também, e a ideia é que depois isso vire uma coisa mais nacional. E a outra iniciativa que eu gosto muito é o que a gente chama de Conecta. É um sistema para monitorar, organizar a vida dos caminhoneiros autônomos. Sim. Que de alguma forma vão e voltam nos terminais da Rumo, vão e voltam nos abastecimentos dos postos Shell, né? Que fazem trocas de óleo com óleo móvel. Então, portanto, tem esses touch points da companhia, mas esta plataforma, na minha opinião, pode ser uma plataforma principal para o caminhoneiro autônomo se integrar, ter uma coordenação melhor para receber fretes, pagar despesas, ter uma maneira de conjuntamente fazer aquisição de insumos e assim por diante. Então, assim, são duas coisas que são fora do dia a dia da companhia
e que de alguma forma a gente está criando um ambiente muito diferente do ambiente do dia a dia. Né? Ainda é fora da companhia, mas ao mesmo tempo faz parte da companhia, não é? Quer dizer, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a companhia se preocupava exatamente em produzir alguma coisa, contratava alguém para distribuir e ele tinha que chegar do outro lado. E cada vez mais você vê o seguinte, você tem que pensar na cadeia como um todo, né? Você tem que, se você quer ter o poder da informação, ou quer ter a informação dentro da sua companhia, você precisa chegar no B2C, né? Você precisa pegar no consumidor final e ver quem é que está efetivamente utilizando a energia de você, colocar dessa maneira, né? Tá? Seja qual forma de energia, tá? E muitas vezes você sabia o que você colocava no mercado, mas você não sabia a forma de consumir, às vezes onde consumir, assim por diante. E a partir do momento que você chega na ponta, você começa a identificar e poder, de repente, ter soluções que você vai sair na frente. E tem esse lado financeiro, que hoje em dia toda empresa, de alguma maneira, está avaliando assim, quanto que eu perco no sistema financeiro, entre aspas, que eu deixo no sistema financeiro, e que, de repente, podia, de alguma maneira, ou trazer margem para a companhia ou reduzir custo para consumo. E esse aumentar o consumo. Né? Exatamente. É que na prática é a mesma coisa, no final você está reduzindo o custo da cadeia. Quem vai ficar com esse custo reduzido é uma outra discussão, mas você está melhorando a eficiência total. Né? Então, por outro lado, quer dizer, a gente fica mais complexo você administrar, porque você está olhando a cadeia como um todo, né? E você tem que trabalhar realmente com ferramentas, com mais pessoas que te dê essas informações de ponta a ponta. Né? É fato. O jeito que a gente, na Cosan, a gente tem muitas companhias no final que têm interações entre si, mas são muito independentes. Né? O jeito que a gente buscou, e eu acho que conseguiu ter êxito, gerenciar essa complexidade, é realmente a independência dos gestores. Né? Então, os gestores têm muita independência, eles têm o P&L deles ali, e a relação entre uma empresa e outra é absolutamente, como dizem os americanos, arm's length, né? É absolutamente baseada nas relações de mercado e efetivamente as empresas, mesmo tendo interações entre si, elas competem a mercado com o que tem de opção de mercado, o que faz as decisões serem mais simples, né? São mais isoladas. Não você aplicar a metodologia ágil dentro de um conceito corporativo, vai? Quer dizer, cada um tomando suas decisões. Como é que você vê, quer dizer, quando esse é um trabalho é um ponto que a gente vem discutindo muito na TOS, quanto mais você coloca na ponta o poder de decisão, maior tem que ser o seu controle de gestão de riscos, né? Porque, na realidade, quanto você decide aqui em cima, você desce, fica mais complicado, fica mais complexo, vamos dizer assim, a divulgação daquilo que você decidiu, fica mais lenta a companhia, mas você tem uma gestão maior. Quando você coloca o poder de decisão para baixo, você tem maior agilidade, mas você precisa ter mais controle, porque você não sabe como é que está acontecendo. Como é que vocês estão conseguindo lidar com esse fato de cada um ter o poder de decisão, de realmente tocar em frente, prestar contas para os resultados, versus o risco da companhia como um todo? Então, bom, se você traz liberdade, você traz responsabilidade. Né? Então, assim, no final a gente tende a ser muito pesado na responsabilidade. Então, as pessoas têm a liberdade de ação, mas têm a responsabilidade pelos seus atos. Né? Então, tem uma meritocracia muito forte, as pessoas, de alguma forma, têm uma remuneração variável muito alinhada com o que o acionista está buscando. Então, como você alinha a remuneração é fundamental. E, obviamente, a gente tem um modelo de auditoria pesado, forte, que olha direito isso, etc. A gente teve pouquíssimos casos de desvios até hoje. A gente tem um track record muito positivo, mesmo tendo essa liberdade grande, na minha opinião. Agora, a gente ainda é uma companhia relativamente pequena no tamanho das decisões. Então, por exemplo, eu ainda tenho 2 vezes por mês interações com todos os CEOs de todos os negócios. Né? Eu acho que você pegar o presidente do conselho, o Rubens, que você conhece também tem. Né? Então, assim, a gente tem uma proximidade
Não é uma coisa... As pessoas têm liberdade, mas a gente está perto, a gente conversa, a gente escuta, não é um modelo multinacional que tem um cara lá na Europa ou lá nos Estados Unidos com 50 países diferentes. Ainda não chegamos nesse desafio. Acho que um dia a gente vai chegar, né? É que você tem o número de produtos de vocês também não é tão grande. Você tem um grande volume, mas no caso da TOTS, a gente deve ter hoje em torno de uns 500 milhões de linhas de código, né? Isso dividido, são 8 mil funcionários. Então, para você realmente garantir o desenvolvimento seguro, agora com a lei de proteção de dados, né, que em 2020 entra, a corresponsabilidade que você tem da segurança da informação, tudo, é uma coisa que, né, você tem que lidar, tem que estar muito próximo, tem mecanismos de controle, mais do que engajamento, remuneração, para que não saia nenhum código de produto que tenha algum problema, alguma coisa de que possa ser aberto uma informação para o mercado e assim por diante. Então temos desafios bastante grandes em tudo isso que está sendo feito em toda a cadeia. Né? Você tem esse ângulo do risco dos ataques cibernéticos e coisas, que é um ângulo que para você é bem mais pesado do que para mim, né? Porque além disso você lida com informação de terceiros, né? Que é bem mais sensível. Né? Agora, de qualquer maneira, a partir do momento que você entra num ecossistema também, quer dizer, quando você falou que você chega no caminhoneiro, você começa a lidar com o dado caminhoneiro também. Com certeza. Então isso também está acontecendo. Né? Com certeza. A gente está entrando nesse ambiente. Quando entra no sistema de pagamentos, né, você começa a lidar com o dinheiro das pessoas. Né? Isso é bem mais delicado. Esse lado do sistema de pagamento, quer dizer, cada vez mais, se você pensar dentro da área que você atua, quer dizer, muitas vezes um fornecedor paga um cliente, que paga você, que volta para o fornecedor. Então você não tem a necessidade do dinheiro sair desse loop, né? Exatamente isso que as empresas estão trabalhando para fortalecer que na prática é um aumento de eficiência. Né? Na verdade, o sistema financeiro, ele não cobra, tudo que ele cobra não é lucro, né? Ele tem um pedaço grande que é custo operacional. E esses modelos acabam tendo custos operacionais muito mais baixos. Né? A quantidade de transações que você acaba tirando do loop, né? Você corta um caminho enorme aí em muitos desses modelos novos. Mas é interessante o que está acontecendo. Sim. Desculpa. Como é que você vê a microgeração de energia? Eu acho que cada vez mais, quando você fala de carro autônomo, quando você fala uma série de coisas, se você depender de fontes convencionais de geração de energia, realmente talvez vai custar mais caro você conseguir fomentar tudo isso, do que você ter microgerações de energia. Vocês estão trabalhando uma coisa nesse sentido? Então, a gente monitora bem de perto, né? A gente tem algumas coisas que a gente trabalha nesse sentido, mas o pessoal, o seu conceito principal é o tal da geração distribuída, que está muito ligado à evolução tecnológica dos painéis solares e das baterias. Né? Acho que o vento, que é uma tecnologia também que, né, geração eólica, que melhorou muito. Vocês não tentaram estocar o vento, na verdade? Ainda não estocamos o vento. Teve uma presidente que falou isso. Teve já, tentou. Mas isso, na verdade, o caminho que a eólica está galgando para melhorar a eficiência e custo é aumentar o tamanho daqueles moinhos que já são enormes, e cada vez maiores eles conseguem ter um custo de instalação e um custo de megawatt-hora gerado mais barato, o que é diferente do solar. Então, assim, a eólica não vai para o caminho, apesar de ser sustentável e ter grandes potenciais no Brasil, no Nordeste especialmente, no Sul, tem grandes potenciais, não vai para o caminho de distribuída. O que está indo para o caminho de distribuída é a solar. Solar, e a China, acho que é o grande transformador disso, porque a China tem hoje como principal política de governo a limpeza da sua matriz de energia, que é uma matriz muito suja. E está criando, assim, é o grande ponto de avaliação negativa do governo chinês por parte da população chinesa, essa história da poluição, né? Então eles estão engajados realmente nesse processo. Então a gente vê sim um aumento de geração distribuída e um aumento de geração solar, etc.
Agora, no Brasil, que é onde a gente está operando, ainda tem uma certa distância, eu acho, de implementação final disso. Né? Então, para a gente ter ordem de grandeza, carro elétrico, né? Você pegar o ciclo Otto no Brasil, o ciclo Otto é o que? É o carro de passeio, de uma maneira geral, que é o etanol e gasolina. O que o ciclo Otto no Brasil consome de BTUs é mais ou menos um pouco mais do que toda a energia elétrica consumida no Brasil e gerada no Brasil. Né? O diesel é mais ou menos o dobro disso. Então, você pensar a substituição de carro significa um aumento brutal de consumo de energia elétrica, que já é um desafio para o Brasil. Se o Brasil voltar a crescer... já tem uma série de coisas que você sabe que... Não, e se o Brasil voltar a crescer 3%, 4% ao ano por 5, 6 anos, assim, os nossos projetos de energia não estão à altura desse aumento de demanda que virá. Então, em cima disso, um processo de eletrificação da economia brasileira seria um desafio enorme, né? A gente realmente tem que ter uma evolução grande na parte de licenciamento ambiental para fazer grandes térmicas a gás e coisas do gênero. Então, sem dar mais volta que eu já dei, Sim. afinal a gente não tem nenhuma iniciativa direta hoje nisso, a gente está monitorando as tecnologias, eu não vejo o ganhador de dinheiro disso. Então, assim, está tendo uma grande transformação, mas eu não vejo um cara ali que está tendo uma grande margem. Né? A transformação do e-commerce tem lá a Amazon. Né? Nesse caso... também não ganha dinheiro. O cara que faz placa solar... que faz placa solar, quando a placa solar dele está instalada, já tem uma que é 10% mais eficiente. Né? E aí, dali a 2, 3 anos, já tem uma que é 20% mais eficiente. Então, assim, no final, o cara que faz a placa solar, a fazenda de placa solar, não estava ganhando dinheiro. O cara que constrói lá na China alguma coisa deve estar, mas também tem uma competição bem grande nesse negócio. O que está causando é uma redução do custo de energia para o mundo no longo prazo, que é positivo. Mas para o negócio, a gente ainda não achou um caminho de se encaixar de uma maneira que tenha um grande valor gerado para o acionista. Né? Então a gente não tem nenhuma iniciativa direta ainda nisso. O que eu vejo é o seguinte, da mesma maneira que você tem várias startups, fintechs assim por diante, eu acho que a própria energia também, muitas coisas que estão acontecendo, estão sendo testadas, né? Sim. Quando você pega o veículo autônomo, tá? Você fala assim, eu preciso ter um veículo autônomo. Aí fala, não, vai ter vantagem disso. Aí você chega e fala assim, tá bom, vamos pegar uma cidade como São Paulo. Aí você pega uma cultura do povo brasileiro que você chama o Uber chega, você não desceu. Aí o carro autônomo chega, você ainda está no meio da reunião. O que ele faz? Ele para onde? O que ele faz? Então tem costumes, você tem a questão da infraestrutura, quer dizer, o que a gente tem, a infraestrutura de mobile aqui no Brasil, você anda 150 km e de repente você perdeu o sinal. Não precisa ir muito longe, né? Que você vai lá para o meio da Amazônia. Então você tem que ter a infraestrutura, você precisa ter cultura, você precisa ter investimento em ruas para que realmente possa acontecer. Tá? Então, eu concordo com você que ainda tem uma distância grande em você conseguir implementar. Mas, por outro lado, também a gente não pode ficar para trás. Né? Não. Mas eu acho que essa é uma área, por exemplo, o Brasil tem, puxando um pouco a brasa para nossa sardinha, né? Mas o Brasil tem uma coisa construída por décadas que é um valor para o Brasil grande, que é essa estrutura de biocombustível. Né? Biocombustível não deixa de ser uma placa solar, eu sempre brinco, né? Um canavial é uma placa solar biológica que suga o sol e transforma em energia, né? De uma forma que você transporta e armazena. Isto tem muito a melhorar, né? E eu acho que minha leitura é que a eletrificação está vindo para ficar, porque os motores elétricos, as baterias, isso está melhorando muito rapidamente. Sim. E isto, na minha opinião, vai transformar como um carro é construído. Eu acho que os carros daqui a alguns anos vão ter motores elétricos nas rodas, uma bateria e um motor a combustão para gerar energia elétrica, se necessário, se não tiver. Mas o powertrain atual, que é transmissão, embreagem, virabrequim, tal, junto à homocinética, é muita parte móvel, é muita manutenção, é muito custo. Isso vai chegar um momento que o powertrain vai ser totalmente diferente, né? A geração de energia em si, se ela é bateria, se ela é solar, se ela é plug-in hybrid, se ela é
só plug-in, se ela é combustão. Isso eu acho que vai variar muito das opções de energia do país, das decisões do país, etc. Agora, quando você sai de um carro híbrido desse elétrico para o carro que a gente tem hoje, a gente já está falando de uma redução provavelmente pela metade da quantidade de consumo de combustível, portanto, uma grande evolução de eficiência. Né? Não, você só em número de peças, de montagem, de tudo, né? Você pega um motor elétrico, um motor ciclomotor, quer dizer, realmente é drástico, né? Você vai sair de milhares para centenas. Dezenas, talvez. Dezenas. E o incrível é também o nível de esforço, né? Que você pensa o esforço do cilindro, do virabrequim, são muitas explosões por minuto, né? E sendo que o outro é uma coisa totalmente suave, né? Tem portanto, muito menos esforço mecânico, pode durar muito mais. Né? Eu acho que esse é o grande desafio, a gente conseguir, quer dizer, nós que estamos no comando das companhias, né? Mesclar novas tecnologias, mesclar a inovação, o lado disruptivo, com uma visão do que vai ficar e o que não vai ficar. Quando se fala assim, de cada 20 startups, uma vai dar certo, vou bobear até mais, de cada 100, uma vai dar certo, duas vão dar certo, entendeu? Os negócios também estão indo nesse caminho. Todo dia você tem uma nova maquininha de cartão de crédito, todo dia você tem uma nova fintech, todo dia você tem uma nova startup. Mas, por outro lado, a gente tem um legado do mundo que você não muda da noite para o dia, né? Porque a gente precisa caminhar. Então, acho que talvez hoje o maior desafio que a gente entende que a TOTVS ela faz parte da solução, até como uma empresa de tecnologia, é conseguir em cada um dos segmentos que a gente atua, trazer a novidade, mas ao mesmo tempo tentar fazer com que haja uma evolução das novidades que vão fazer sentido lá na frente. Isso seja qual for o setor, isso é relevante. O que eu acho muito legal da TOTVS é que vocês têm essa coisa essa visão, tem um conhecimento tecnológico, mas com uma visão muito forte de fábrica, de chão, né? de concreto. Eu acho que isso é super importante e a minha curiosidade realmente é muito o que isso pode construir de inovação disruptiva, porque vocês são muito bons, já fazem muito na inovação evolutiva, né? Já fazem muito criaram muito valor para muitos clientes através de melhorar seus processos organicamente, né? Mas aquela disruptura que é um pouco diferente, né? Que eu acho que esse talvez seja o grande desafio das grandes companhias, né? O desafio é você implementar novos modelos de negócio e você continuando sendo relevante. Tá? Então, você hoje tem várias empresas novas, mas que tem investimento, tem agilidade, faz mais rápido que as grandes empresas, mas não tem cliente. E a grande empresa, às vezes tem um cliente, tem infraestrutura, mas é lenta. Então, a gente tem que compatibilizar uma coisa com a outra. Você ganhar agilidade nas grandes empresas, sem perder o legado que você conquistou. Então, muito legal. Eu acho que assim, um jeito de olhar para a empresa grande, assim, dificilmente uma empresa grande faz a disruptura do seu próprio negócio, né? Eu pelo menos não lembro de ver um caso desses. Normalmente a disruptura vem do vizinho, né? Ou de um outro negócio, de um outro setor, alguém que cria algo que transforma totalmente o seu negócio. E desde lá de trás, né? Acho que no final você vai pensar, um dos casos clássicos de universidade era escavadeira, né? Escavadeira que era de cabo, aquelas escavadeiras de cabo, etc. E aí teve a disruptura do hidráulico que veio do mundo diferente, que era o mundo do trator, de fazenda, etc. De repente dominou totalmente o mercado de escavadeiras, né? Então, assim, no final, a gente, por exemplo, quando eu olho, eu não consigo imaginar que eu vou ser o cara que vai fazer a disruptura de energia no Brasil, porque a gente tem um nível de ativos que é difícil você pensar em virar tudo isso do avesso. Agora, que ela vai acontecer, né? O jeito de olhar é o modelo Souza Cruz, né? Souza Cruz é uma empresa super rentável, fabrica cigarro, que é uma coisa que claramente um dia vai ser bem menos consumido, né?
Mas ela é super rentável e aquela história, até o último fumante vou estar produzindo esse cigarro. Por outro lado, você tem o cigarro eletrônico agora, quando você olha no final... Mas a chance da Souza Cruz ser a inventora do cigarro eletrônico é muito pequena, né? Porque no final ele tem aquele negócio dele, agora ele é focado naquilo. Se ela fosse... Assim, a Kodak, o exemplo clássico da empresa que criou muita inovação e não fez disruptura, né? Quem criou a máquina digital foi a Kodak. Foi a única coisa que ela não postou. Exatamente. Agora, será que ela teria criado mais ou menos valor para o seu acionista se ela tivesse criado uma máquina digital e tentado implementar? Porque a chance dela ser hoje a Apple era muito pequena. E talvez a chance dela não ter ganho dinheiro com o filme que ela ganhou, porque ela ganhou por muito tempo, muito dinheiro vendendo filmes, né? Então, assim, a Kodak foi das maiores empresas do mundo, né? Você não pode nunca... O que não dá, assim, você não tomou uma atitude lá atrás, depois que você viveu a história, falar, e se eu tivesse feito isso? Não existe mais, porque a condição já foi. Mas, por outro lado, eu acho que a consciência hoje está maior. Quer dizer, eu entendo que era difícil você chegar para o fundador de uma grande companhia, ou para um board lá, de uma empresa centenária, ou uma empresa com 40, 50 anos, e assim, ó, tudo que nós fazemos, nós não vamos fazer mais. É muito difícil você ter esse espírito. Mas eu acho que isso vem evoluindo um pouquinho. Eu acho que sim. Quer dizer, mesmo o setor de tecnologia, por exemplo, na questão da TOTS, o modelo nosso era simples. A gente vendia uma licença de uso, cobrava um contrato de manutenção e ganhava dinheiro com o serviço. Eram 3 coisas. Então, isso perpetuou durante 20 e poucos anos. Tá? E hoje em dia você não vende uma licença de uso, você vende uma assinatura. Entendeu? Você utiliza o software, conforme você utilizar, você remunera. É quase... como você ir lá, abasteceu o tanque com etanol, tá certo? E você vai consumir, depois você para o carro, de novo você paga e continua consumindo. Então, essa já foi uma mudança bastante forte no conceito de software. Você mudar o modelo de negócio e assim por diante. Então, eu acho que mesmo hoje, você, sabendo que é difícil, você ser o agente de mudança do setor, sendo uma grande empresa, acho que a gente tem que ter... Não uma responsabilidade, mas a gente precisa tentar fazer também, né? Sim, eu acho que sim. Mas eu acho que você pode olhar de ser um agente de mudança do seu setor ou de setores que você conhece bem por estar presente. Sim. Né? Então, assim, no final, por exemplo, você pega... eu posso tentar fazer uma disruptura no setor ferroviário, ou posso tentar fazer uma disruptura no setor rodoviário, que está do lado do ferroviário. Está tudo no jeito do transporte e tal, mas eu estou olhando para uma coisa que talvez seja mais fácil para eu mudar, porque é mais fácil olhar o vizinho, né? E uma coisa que numa companhia grande é muito importante a gente lembrar, e acho que nas pequenas também, porque acho que os empreendedores de sucesso sempre têm isso, é foco, né? E o perigo nessas horas é a perda do foco, né? Acho que o lado bom é você poder ter a cabeça mais aberta. A gente fez uma viagem para o Vale do Silício o ano passado com 20 e poucos diretores, assim, todos os diretores, vice-presidentes, presidente, conselho e tal. Ficamos uma semana lá. E a gente ficou lá nesses 7 dias visitando coisas, etc. Não vimos nada diferente do que a gente já conhecia. Mas o fato é que voltou para cá todo mundo pensando em inovação, pensando em tecnologia e se sentindo tranquilo de propor inovação. Né? Sem aquela crítica. Às vezes pode perder o foco daquilo que faz. Aquela semana perdeu o foco pra caramba. Não, é verdade. Não, esse é o desafio, quer dizer, de você querer inovar e ao mesmo tempo dizer o seguinte: eu tenho o meu negócio hoje dá dinheiro, ele é lucrativo, vai dar certo, e é ele que me sustenta e que vai me sustentar para eu dar o próximo passo. Qual o equilíbrio que precisa ter de uma coisa e outra? Uma coisa que a gente vem discutindo muito, e não, eu sou conselheiro de outras empresas, né? A forma de remuneração também interfere, né? Porque hoje não existe mais aquele executivo, também que você tinha no Japão, que o cara nasceu na Sony, morava no prédio da Sony, os filhos estudavam na escola da Sony, e ele tinha uma carreira a vida inteira numa única empresa, para todas as empresas japonesas. Hoje em dia você tem ciclos da vida, você tem 5, 10, 15, 20 anos, muitas vezes não chega nem a 20 anos. Então, às vezes a maneira de remuneração, onde você tem um bônus atrelado a 3, 4, 5 anos, e aquilo que você precisa mudar, talvez
não vai acontecer no período que você está lá, mas você plantou a semente para a próxima coisa. Esse é um ponto também que a gente vem discutindo em outros conselhos, como que se remunera também uma grande empresa para a gente conseguir colher a empresa colher o futuro, o acionista colher o futuro lá na frente. É verdade. Bom ponto mesmo. Quer dizer, se você não fizer nada numa grande empresa, às vezes você não vai destruir a empresa nos próximos 4, 5 anos. Mas talvez daqui 4, 5 anos, os 5 anos adicionais, pode ser que você não consiga ser competitivo. Isso vale para tudo, né? Verdade. Quais são tuas fontes de inspiração para que você consiga propor para a Cosan coisas diferentes, coisas disruptivas, que possam realmente mudar o ponteiro da companhia? Olha, é engraçado, isso já mudou muito, né? Eu já tive um modelo muito acadêmico, né? Fiz mestrado, etc. Já li muita coisa, eu era ávido leitor de coisas de tecnologia, de coisas de novidade. Eu em 99, 2000, eu estava nos Estados Unidos fazendo meu mestrado, no meio daquela bolha da internet inicial, e vivenciei muito isso, né? Tive professores super inspiradores, e aí isso foi evoluindo para uma coisa muito mais do dia a dia, né? De observar. Eu sou muito curioso com tecnologia, eu tenho acho que uns 1000 apps no meu celular. Assim. Eu tenho que de vez em quando fazer. Quantos nada. Mas eu fico. Mas eu tenho os meus. Eu vou fazendo meio para olhar, eu fico curioso. Eu olho muito essa coisa de o que está acontecendo e usando muito a internet hoje em dia. Hoje eu leio muito mais na internet do que no papel. E aí, em alguns momentos, a gente faz essas imersões, como eu estava comentando, do Vale do Silício, as pessoas mais plugadas nisso eu acabo conversando a respeito bastante. Mas hoje em dia é um modelo menos acadêmico do que era, né? É uma coisa muito mais assim, de olhar, de buscar o conteúdo de uma maneira mais on demand, né? Mudou bastante mesmo. E você? No meu caso, talvez é um privilégio você estar próximo da TOTVS, porque são 10 segmentos, 30 mil clientes. Então, às vezes eu começo a semana, por exemplo, lá em Mato Grosso, lá na Bom Futuro, depois estou em Porto Alegre, na SLC. Então, você olha lá do algodão, você olha lá do agro, depois você tem um cliente nosso fantástico, ele é produtor de ovos, tá? Então, como é que ele gera? Tem um produtor que fala, você tem pintinho de 1 dia, pintinho de 7 dias, pintinho de 15 dias. Aí como é que ele faz, como é que ele distribui, entendeu? Então, aí você vai para o setor educacional, você vai para a saúde. Então, é muito dinâmico. Eu acho que esse talvez é a forma que eu mais aprendo, que eu mais me inspiro. É você conversar com o cliente, conversar com quem está fazendo e pegando a experiência, assim, do como ele fez. Tem um lado empreendedor que é muito legal. Como ele trouxe a empresa até aqui e aí como que pode, o que ele tem que fazer para continuar fazendo. Então, acho que isso dá para a gente uma posição quase privilegiada de conhecer. Deve ser muito rico também a tua interação com o time, né? Porque você tem um time que está plugado em tecnologia o dia inteiro, né? E aí você tem um lado assim, quando você entra e conversa com o time acaba transformando aquilo que você aprendeu conversando com os próprios clientes e assim por diante em soluções e produtos da própria TOTVS. A gente está na Califórnia lá, a gente tem um nosso laboratório lá, a cada 3, 4 meses a gente leva um grupo de clientes para lá para viver essa experiência de 10, 15 dias, tá? A gente agora está pensando também levar para a própria China também. Quer dizer, quando você fala do Vale do Silício, todo mundo gosta muito, mas tem coisas do outro lado lá que estão sendo muito disruptivas, bem diferentes. Tem Israel também, o pessoal está fazendo vários. Agora, o grande sonho que nós temos como TOTVS, como empresa brasileira, é de a gente também fortalecer todo esse desenvolvimento aqui dentro, né? Para que realmente aqui seja um polo desenvolvedor. Então a gente vem conversando com o novo governo, do Brasil ser um hub de geração de negócios, tá? A gente tem mão de obra, não é uma mão de obra adequada, a gente tem massa crítica para escalar, para aumentar o consumo, o lado territorial, a proximidade, quando você fala do eixo Brasil-Estados Unidos, em termos de fundos e assim por diante.
Tá? E tem um lado, que queira que não, por tudo que a gente vive, quer dizer, o brasileiro aprendeu a ser, não digo um empreendedor nato, tá? Mas ele aprendeu a conviver com todos os problemas que a gente tem, ou sobreviver, vai. Eu acho que isso é um ponto importante nessa transformação. Mas a gente tem uma vantagem, né, de estar em empresas maiores, é muito rico essa interação, né? A gente tem essa vantagem de interagir com um time grande, com uma base de clientes grandes, e isso traz muita informação, muita coisa legal nova, muita iniciativa, isso é super positivo. Agora, livro, assim, quais foram os livros da sua vida? Assim, o livro que você mais deu de presente, ou o livro que você mais se inspirou? Sim. Nesse ponto eu sou bem eclético. Se você me perguntar assim, qual o filme da tua vida, qual o livro da sua vida, eu acho que eu não consigo identificar um. Entendi. Assim, muitas vezes, primeiro eu tenho um péssimo costume de ler de trás para frente. Né? Quando eu vou ler uma notícia no jornal, eu leio o headline e leio o final da notícia. Se eu achar que é interessante, eu subo um pouquinho, desço um pouquinho. Tá? E às vezes no livro eu faço a mesma coisa. Então às vezes eu começo a ler o livro, leio o prefácio e leio o último capítulo. Já morreu todo mundo. Então eu não sou um bom exemplo de dizer assim, pô, me diga um livro. Às vezes eu falo assim, ó, o prefácio é bom e o final eu não gostei. Eu aí o meio, pô, nem li, entendeu? Então, eu acho que é um ponto assim que é uma forma de buscar conhecimento, tá? Eu falo assim, eu acho que o principal ponto, quer dizer, você fala assim, qual que é o teu ídolo, qual que é... Não tem um. Eu acho que é um conjunto, quer dizer, como eu te falei assim, a possibilidade, quer dizer, desde que eu fundei a Microsig em 1983, e principalmente fornecendo software para as pequenas e médias empresas, o contato com empreendedores é quase que diário. Quer dizer, todo dia a gente está em grandes empresas onde a gente trata com o executivo, mas quando você pega na pequena e média, você fala com o empreendedor o tempo todo. Como ele criou, como ele fez, assim por diante. Então, quer dizer, esse conjunto de coisas, estando também junto com a possibilidade de conviver, não só no Brasil, mas fora do país também, com os grandes desenvolvedores de tecnologia, fez com que não é não ter um único guru, e sim são de ideias. Eu gosto muito assim, de dizer assim, eu defendo ideias que alguém criou. E você, qual que é o teu livro? Não, olha, o livro que eu mais dei de presente é um que chama Co-Petition. Sim. É um livro do Adam Bradenburger, que é um cara... É um cara de estratégia, sim, né? E é um livro que fala muito dessa interação das empresas no mercado, que não é que não é que todo mundo é competidor ou todo mundo é colaborador. Na prática é uma interação que teu cliente ao mesmo tempo compete um pouco com você de alguma forma o teu competidor mais mortal tem alguns interesses em comum também no setor. Sim. Então, assim, no final essa relação é muito mais complexa e ele coloca isso de uma maneira muito inteligente, como você se portar nesse processo. É um livro que já deve ter seus 20 anos, sim, mas é super atual para mim, e eu, assim, especialmente para as pessoas que reportaram para mim nesses tempos, assim, muitos deles, ou quase a maioria, eu dei esse livro para ler. Eu acho que é um livro interessantíssimo, assim, porque ele quebra alguns paradigmas que a gente tem que são importantes de quebrar, né? Do ponto de vista de leitura mais de lazer, assim, um livro que para mim foi mais brilhantemente escrito foi aquele da Ayn Rand. Tem dois que eu gosto muito, o Fountainhead, que eu acho que traduziram, acho que tem A Nascente, acho que tem tradução, chama A Nascente em português. Sim. E tem o Atlas Shrugged, né, que esse é o mais conhecido, etc. Muitas pessoas falam que é o livro mais influenciador, etc. Mas para mim ele é incrível porque, primeiro, você lembra a Ayn Rand foi uma nascida na Rússia, morou na Califórnia, boa parte da sua vida, e viveu a Revolução Russa e também aquele momento nos Estados Unidos mais conturbado, tal. E ali demonstra muito do que a gente viveu no Brasil e que a gente vive no Brasil, que é essa questão da regulação versus o empreendedor, e o cara que está criando valor para a sociedade para valer e tal, e as pessoas que de alguma forma mais que negociam isso, né, em vez de realmente criar isso. Eu acho que para o empreendedor o Atlas Shrugged é incrível também de ler, porque mostra bem, acho que
mostra bem o que o empreendedor tem de desafio na vida real, porque na prática, quando ele dá certo, tem muita gente que acaba não ajudando nisso e ele vai ter que vencer também esse outro lado, né? Mas são esses, acho que, se for falar dois grandes livros, acho que são esses os grandes dois livros. Já tá jogando golfe, não? Ainda não. Eu tentei, mas os deuses do golfe não me aceitaram. Sou um péssimo golfista, então desisti um pouquinho. Depois que nasceram os meus filhos, tal, já há 10 anos eu larguei. O meu problema é aquele negócio redondinho, entendeu? A bola única atrapalha coisa que muito o golfe. Foi muito bom, foi campeão de bolinha de gude. Isso aí. Bolinha maior que bolinha de gude, eu tropeço. A bolinha de ping-pong também. Até bolinha de ping-pong dá certo, mas o resto... Ping-pong é um jogo muito importante para quem mexe com tecnologia. Acho que uma coisa que eu gosto muito de falar é a história do lucro merecido, né? É o seguinte, lucro em português vem da palavra logro. O profit do inglês vem da palavra proficiency. Então, aí a gente vê um pouco a mudança cultural das duas sociedades, né? Sim. Então, na cabeça do português, do espanhol, do latino, tal, lá atrás, o lucro vinha de você ter pouca transparência, de comprar por 10, vender por 20 e tal, né? Portanto, se tivesse muita transparência, esse negócio acabava, etc. Na cabeça do anglo-saxão, vinha do proficiency, do cara fazer muito bem alguma coisa, criar algum valor e pegar um pedaço para ele, né? E eu acho que a gente, nesse caso, tem que ir para o lado do anglo-saxão como sociedade, porque lucro vem de você criar algum valor importante para o seu cliente e negociar com ele um pedaço desse valor. Então, se você está tentando negociar algo que você nem criou, está errado e não é sustentável. Então, assim, eu acho que, obviamente, tem milhões de detalhes para você chegar nisso, mas você tem que ter a capacidade de criar valor para o teu cliente no que você faz, que você entrega para ele. E, obviamente, tem que ter uma relação transparente, de olho no olho, para falar, olha, gente, eu vivo disso, um pedaço desse valor tem que ser meu, até para continuar fazendo esse valor para você. E você fica com o resto. E a gente quer que você prospere, crie mais negócios, para inclusive aumentar o meu negócio como teu fornecedor, né? Então, acho que esse que é o conceito que eu acho que está por trás de você trazer uma boa experiência para o teu cliente. Eu acho que isso realizado, o resto é treinamento, qualidade, gente de bem trabalhando no negócio. E essa é uma tendência de tudo que está acontecendo. Quer dizer, não é simplesmente aquilo que você pegava, vendia algo que as pessoas não tinham acesso, você punha um valor em cima, punha um markup e vendia. E hoje em dia, se você tem que agregar valor, por quê? O conhecimento das coisas está disponível na internet. Você sabe quanto custa cada item em qualquer lugar do mundo, a hora que você quiser. Então, se você pura e simplesmente ficar movendo caixa, movendo box, não é isso que vai fazer a diferença. Então, como você disse anteriormente, se você está cuidando da cadeia, você está querendo gerar valor de ponta a ponta. E essa geração de valor é da onde nós vamos ter que ampliar a nossa eficiência e, com isso, o nosso resultado daquilo que a gente faz. Então a gente vê também exatamente dessa maneira. Em especial, uma empresa como a TOTS, se a gente não gerar valor para os nossos clientes, para utilizar os nossos sistemas, não vão utilizar, ponto. Porque aquilo que nós fornecemos não é tangível, você não põe a mão no software. Você põe na consequência, no resultado de você utilizar um sistema. Então, é exatamente isso, gerar valor quando se fala em termos de para você buscar um resultado da companhia. Basicamente é o seguinte, a gente trabalhou um processo da mudança da cultura da companhia. Então, quando a gente... Não foi simplesmente você criar um ambiente onde você tem tobogã, você tem mesa de pimbolim, isso aí é ao redor da criação de uma nova cultura para viver um novo momento da companhia. Quer dizer, aquilo que você desenvolvia, da maneira que você desenvolvia software, com pouca participação, com coisas mais pré-definidas, um lado hierárquico de desenvolver sistemas, tá? Procedural, isso basicamente mudou. Então, o ambiente fez parte para que a gente implementasse uma nova cultura de desenvolvimento, metodologia ágil, de você ter a participação das pessoas. Eu acho que isso nós conseguimos com essas nossas novas instalações. Quer dizer, nasceu aqui em São Paulo, hoje todos os nossos centros de desenvolvimento estão exatamente da mesma maneira, e a gente vem conseguindo, com isso, fazer com que o desenvolvimento faça parte a forma de desenvolver faça parte da cultura da companhia. Bom, papo excelente. Queria agradecer ao Marcos. Acho que
como eu disse durante o meu discurso, né? Quer dizer, quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende. Então, hoje aprendi um lado do lucro, entendeu o que você falou, do lograr, de você realmente buscar proficiência, tá? E agradecer ao Brasil para realmente conseguir aproximar, ter a possibilidade de ter esse papo contigo. Eu que agradeço, foi um papo legal, gostoso, assim. É um prazer, a Blastil está fazendo um trabalho muito legal, né? Que são essas coisas que acontecem no Brasil, que a gente fica orgulhoso e esperançoso, porque esse tipo de coisa pode ficar muito maior. Criar esse ambiente que fomente e ajude o empreendedor é super positivo, super legal poder fazer parte disso, né? Foi muito legal conhecer um pouco mais da TOTOS, que é uma empresa que eu admiro bastante, que fornece serviços importantes para a gente em várias áreas e que fez uma trajetória de sucesso, o empreendedor de sucesso que a gente tanto quer ver repetir Brasil afora, né? Muito obrigado por todos aí. Ok.